Graças a Deus, Lucas capítulo 7. Começando, diz bem assim: Havendo concluído suas instruções aos seus discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e, por isso, lhes enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: Este é um homem que merece que lhes conceda esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sobre o teto da minha casa. Algumas pessoas diziam: olha, ele merece que o Senhor vá lá. Ele fez muitas coisas aqui por nós. Ele merece. Falaram dele, né? E ele falando dele mesmo: eu não sou digno. Nem que entre na minha casa, ele dizendo. Que lindo, né? Porque os que falaram que ele merece não estavam discernindo no momento, naquele momento que estava acontecendo. Mas ele, um homem de fé, ele creu na verdade, aquele centurião, pois nenhuma obra que ele pudesse fazer seria capaz de fazer Jesus operar a favor dele. Mas Jesus foi ali por amá-lo, entende? Jesus ficou quieto quando o povo falou aquilo, não debateu, não nada, foi lá porque conhecia a alma daquele homem que ele estava indo atender, né? Aquele pedido de socorro pelo amigo. Então Jesus conhecia, por isso foi. Agora, eu não tenho coragem nem de erguer minha cabeça no que eu vou dizer agora, de falar que eu mereço que Deus mova a mão a meu favor para alguma coisa, porque não tem como, não... é algo muito incrível. Ele está acima de todos, ele é muito grande. Esse merecimento é misericórdia, é graça, não é sobre merecer, é piedade. Então aquele homem recebeu a piedade, não se sentindo digno dela. Ele estava percebendo um pouco mais do que muitos, né? Continuando. Por isso, nem mesmo me considero merecedor de ir a teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. Manda um, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem. E ao meu servo faz isso, ele faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele e, voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: Asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Essa é uma fé pura, né? Na verdade, aquele homem, ele se sentiu envergonhado, porque ele se percebeu na presença como é, ele teve aquele sentir-se na presença do rei, né? E ele conhecendo os feitos dele, eu não estou aqui para para julgar ele ou nada, mas eu também falo me autoanalisando assim, sabe? Se sentiu indigno, né? Como é que eu vou falar com esse homem? Como é que eu vou orar para essa pessoa? Como é que eu vou pedir alguma coisa em uma oração? É incrível. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá encontraram o servo dele totalmente curado. No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão.
Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão na cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estava morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus ressuscitou o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Aquela mulher chorava, né? E tem uma palavra que diz bem assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ela estava chorando com sinceridade ali, por amar aquela pessoa, né? Com amor verdadeiro por ela, amor no coração, querendo, triste. Quem consolou ela? O Espírito Santo. Sim, Jesus e o Pai, naquele momento, o Espírito Santo consolou aquela mulher. E você vê que quando o Espírito Santo é quem consola, quando é Ele quem consola, acontece um milagre. Vem a cura, vem a vida, vem a salvação, porque não são apenas palavras. Elas são ditas com poder e com autoridade. Quando é o Espírito Santo que age, é a verdadeira consolação, e Ele consola, né? Ele consola o seu povo. Ele te consola. Digo que riqueza alguma, bem algum, tem valor para consolar, como apenas uma única palavra de Jesus. Entende? Toda riqueza que existe no mundo não consola como um sorriso dele. Só ele sentir, expressar admiração, emanar poder para você, entende? Ele é maravilhoso, ele é Deus. Então, ele levanta, ele te diz: levanta-te, né? A vós que antes não era povo, mas agora sois povo, que antes não era filho, mas agora sim és filho, antes que estava sem a vida, mas agora Deus te dá a vida, o Espírito Santo. Então, ele te diz: levanta-te, né? Porque ele é quem diz e ele é quem te levanta. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus ressuscitou o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, porque Ele é o Senhor. Então os discípulos, essas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: és tu aquele que estava para chegar, ou haveremos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar: és tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar por outro? E naquela mesma hora Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos, e depois disso declarou aos mensageiros: ide relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é pregado aos pobres. E mais, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Então ele transforma bem-aventurados, né? Ele faz almas bem-aventuradas, porque ele vem e ele as faz bem-aventuradas com o poder dele. Ele é o que vai e trabalha nelas, né? E que muda. Então aqueles, o que é pobre ali? O pobre ali, porque Deus que é o dono da riqueza do universo, que ele é rico. Então ele não está julgando pelo ter as coisas.
mas aquele que cultua Deus, né? E que então vê a sua falta de discernimento, de sabedoria, de conhecimento, porque também Jesus é quem abre o olho dele discernir a situação que está. Mas aquele que não precisa nem ter muitos bens, mas se acha rico é o que é elevado, né? Mas também Deus pode transformar as almas, né? E o coração, e mudar, e transformar pessoas antes que se exaltavam em agora verdadeiros adoradores. Deus o fez, Deus faz. Mas no quesito de adorar a Deus, de ter o discernimento, de ver a sua real situação e saber que falta de tudo tem, né? Tem falta de alegria, falta de amor, falta de conhecimento, falta de vida, falta de saber da eternidade. A pessoa reconhece a sua pobreza, né? Então nisso ela já está ali, quando reconhece isso, buscando a palavra de Deus, adorando a Deus. Então diz um bem-aventurado porque Deus, todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que pede lhe é aberto, o quê? A porta do entendimento, é dado o Espírito Santo, é dado vida, é dado amor, é dado alegria, é dado redenção, prazer interno, gozo sem fim, gozo celestial, né? E Deus os enriquece, porque eles são humildes e reconhecem as suas debilidades e falhas. Não posso dizer sou perfeito, nem quero dizer isso, porque Ele é perfeito. Então, o que a pessoa pode fazer, o que o pobre faz, ele assume, né, a sua falta, as suas necessidades, a sua falha. Então, um pobre, ele é um réu confesso, ele sabe que errou, que nada que ele pode fazer vai agradar a Deus. 2 homens subiram para orar, um não tinha nem coragem de olhar para cima, o outro batia no peito, né? E batia no peito, aí de mim pecador, e o outro falava quanto sou bom, quanto eu faço isso, quanto eu faço aquilo. Para quem Deus olhou? Para o humilde, né? Bom, Deus transforma pessoas e corações. Então Ele também pode fazer agora aquele que se achava, que tinha, que fazia, que mandava. Agora Ele pode fazer o quê? A pessoa descer do pedestal, descer da plataforma e adorar a Deus. Deus faz, Deus vai transformando aqui dentro. Ele é muito bom. Havendo partido o mensageiro de João, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saístes a contemplar? Um cavaleiro vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias, estão no palácio. Afinal, que fostes observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, o mais humilde no reino de Deus é maior que ele. Quem é o maior no reino de Deus? Jesus. Jesus é mais humilde que ele. Os nascidos de mulher não havia maior que João? Vem para anunciar o caminho de Cristo. Vem à frente de Jesus. João. Isaías, o grande profeta. Não, está dizendo ali o João é o maior. E ele não mente, ele é verdadeiro. O tesouro do João estava no seu coração, né? Na mente. Um louvor sincero. Mas isso dá testemunho de Jesus. As qualidades de Jesus. Quando você vê uma pessoa linda, quando você vê uma pessoa cheia de dons, se contempla Jesus na pessoa, uma pessoa que Deus agracia. João é tão belo porque ele é tão cheio do Espírito Santo.
e está ao lado de Jesus Cristo. Ele quem está do lado de Jesus, mais próximo. Foi dito ali que ele é maior que Moisés. Foi dito ali que ele é maior que Elias, aquele que fez grandes prodígios e sinais. Está escrito ali que ele é maior que Eliseu, que recebeu o dobro da porção de Elias. Porque está dizendo que dentre os nascidos de mulher não há maior que João. Quer dizer que não há o maior ali, é que não há menor. Calma, é que não há pessoa mais humilde que o João. Quanto menor, maior no reino dos céus. Então não há pessoa mais humilde que ele, a não ser Jesus Cristo. De toda a humanidade, de todos os nascidos de mulher, ele é o mais humilde de todos. No íntimo dele. Porque ele é o que mais cultua a palavra. Entende? No momento que ele estava. Ele dedicou todo o pensamento, todo o ser dele a compreender a palavra. E não tem muitos escritos no aglomerado de livro, da Bíblia. Mas então, se ele tinha muita palavra, Deus agiu muito através dele, mas muito mesmo. Assim, ao ponto de mobilizar Israel inteira. Um homem que foi muito usado por Deus. E daí estavam todos ali, Jesus está para chegar, Por mais que não essa palavra de Jesus como esperava, mas o Messias, O Cristo está para vir, o Messias. Está para chegar, porque tem um homem falando dele, aquele homem fala coisas que não tem como não aceitar, entende? Então, ficou a expectativa, porque Jesus foi anunciado por João Batista com o Espírito Santo, Pelo Espírito Santo em João Batista. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. E todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e se submeteram ao batismo de João. Falou ali de Jesus como reconheceram que o caminho de Deus era justo. Naquele momento e todo sempre é. Mas eles perceberam que Jesus é o caminho. Que aquelas palavras que estavam sendo ditas é a jornada que leva a Deus. Que o Espírito Santo é quem leva. Que o Espírito Santo é o caminho, a via que se chega lá. Mas também ele quem conduz, porque ele é o pastor. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Sendo assim, a quem compararei as pessoas da presente geração, disse Jesus Cristo. Prosseguiu Jesus, com que se assemelharão? Ora, são como crianças que ficaram sentadas na praça e gritaram umas às outras. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e vós não chorastes. Assim tendes agido, pois veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e julgais este está com demônio. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho, e condenais. Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia olha essa palavra é linda, todavia os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras. Reconhecem e acolhem as obras de Jesus, acolhem, recebem com gratidão. Ele fez, então são gratos, são agraciados, recolhem aquilo, tudo que ouvem, tudo que eles querem, que eles podem ouvir, discernir, eles guardam no seu coração, na sua mente. Então veja, mas o que fez João Batista ser grande? Ele não comer, ele jejuar muito? Veja, Jesus disse que ele não comia nem bebia, mas que Jesus vinha, comia e bebia e era maior. Não há discordância. Então não é o deixar de comer, não é o deixar de beber, porque Deus deu bastante sabedoria a ele. Deus veio e em João Batista realizou uma grande missão. E o fez cheio, contemplou do Espírito Santo, porque a grandeza do homem não está em suas obras terrenas da sua mente humana, ou quanto a carne justifica a alma, ou a alma justifica a carne em seu pensamento apenas, porque isso não é justificação para com Deus.
mas é o Espírito Santo que agracia e justifica a obra de Cristo na cruz. E João foi muito amado desde antes de nascer, desde antes do ventre. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Não foi a mulher carne que fez isso, foi a consciência daquela mulher, a mente daquela mulher. Diz a palavra em Isaías que ele não vinha com aparência e com formosura, que ele não veio com aparência e formosura para que o desejássemos. Então, ele era querido pelas palavras que ele falava, pelo ensino, que quando ele dizia, quando ele falava, todo mundo ficava... Quando ele mencionava algo, as pessoas... Isso não é humano, isso não é natural. E aquela mente daquela mulher, aquela alma, cultuou a Deus, mas de uma maneira muito grande. Imensa. Não tem... Ela fez isso e deu testemunho na frente de todos. Ela amou ele de íntimo amor, não de carne, não de mente. Ela amou aquele homem de uma maneira... Ela amou o Espírito Santo, ela amou o Filho de Deus de uma maneira muito grande, sabe? O arrependimento dela foi muito lindo. Deus contemplou ela com um grande brilho de salvação. Diante de tal cena, os fariseus que o haviam convidado falou consigo mesmo. O fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é. Uma pecadora, afirmou aquele homem. Tá vendo? Ele falou com ele mesmo, no pensamento dele, assim. Ele concluiu aquilo no pensamento, Deus já sabia. O Espírito Santo já sabia o que ele estava pensando. Mas a pecadora foi muito agraciada, muito agraciada. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para te dizer. Ao que ele aqueceu: Sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: Imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior, ao que Jesus o congratulou. Julgasses corretamente, ou julgasses acertadamente, né? Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxe água para lavar os pés, como é costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Que lindo isso que ela fez. Ela honrou a pecadora, a mais pecadora. Ela honrou muito mais Jesus, entende? E na casa do que não tinha cometido tanto erro. Tá entendendo? Que lindo. Da mesma maneira, tu não me saudastes com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Isso não é coisa da carne, isso é humilhação. Ela está se humilhando, aquele homem, porque ela percebeu a grandeza de Deus. E mais, tu não me ungistes a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com um puro bálsamo, ungiu os meus pés. Que linda, né? Uma alma do Senhor. Uma eleita, uma salva. É muito amor. A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Muito é exigido. Ela
teve grande humilhação. Ela se prostrou, né? Também diz a palavra, onde abundou o pecado, onde teve muito pecado, esteve imensa graça ainda maior. Sabedoria, amor, né? Super graça. Porque, como disse Jesus, e ele é a verdade, é lindo demais isso, né? É muito amada as pessoas. É muito amor para perdoar. Quer dizer que Jesus estava amando muito mais aquela que estava se humilhando. Mas não quer dizer que não amou ele também, entende? Que não perdoou o pecado dele. Não foi isso que eu disse. Mas quer dizer que aquela que se humilhou, muito mais, foi agraciada, com virtudes, com salvação, com dons espirituais, com amor, sentindo verdadeiramente maior amor, maior alegria, maior espiritualidade, porque ela recebe mais riqueza de Deus, ao ponto que o outro não foi necessário receber tanto. Entende? É um mistério. Mas não é para te induzir a pecar. Mas quer dizer que trabalha mais quem errou mais. E é verdade. Por tudo isso, te assegurou o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher, perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar, quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Em permanente paz, aquela mulher ali, naquele momento, recebeu uma unção de Jesus que não lhe seria tirado jamais. Esse permanente paz, talvez ela não soube na hora que recebeu a palavra, mas veio a descobrir. Permanente paz é o seguinte, você é salvo eternamente, para todo sempre. Permanente, quando Jesus coloca uma palavra, ninguém tira, as palavras dele não passam, e vai-te em permanente em paz. Batizada no Espírito Santo, ungida com o poder do alto, naquele momento, antes da crucificação, permanente em paz, ficou com ela, repousou sobre ela a paz, para que a paz repouse, vem também o Espírito do Senhor que fica na pessoa trazendo paz para ela e conforto e bem-estar. Como Deus não é limitado a nada, Ele assim fez. E é incrível, a palavra dele é reveladora. Ele salvou aquela mulher naquele momento. Antes, desde a fundação do mundo também, mas ali revelou a salvação dela. Que lindo. Havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com seus bens. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e, quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tem discernimento, aquele que tem o compreender. Mas o compreender tem que ser dado, tem que ser aberta a porta do entendimento por alguém. Então, aquele que tem o ouvido celestial, né? O ouvido espiritual. Primeiro, o celestial de Deus.
que traduz para ele, né? A mente de Deus em si. E aí pode compreender. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola. Então veja, nesse momento, o Espírito estava com eles. Então era necessário que Jesus, estando ali na carne, ministrasse a eles, né? Mas depois eles vieram a ter o Espírito de Cristo neles permanentemente, que foi dado, ao que foi dado. Ao que ele lhes replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíam à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chegando o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíam sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são os que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Meias aflições, eles decidem ser mínimos, decidem ser humildes, decidem não devolver o mal por mal, e então está ali entesourada a palavra, porque eles estão frutificando no espírito, amor, caridade, benignidade, domínio próprio, temperança. Isso é a maturidade da fé de um cristão. Isso é do bom coração. Não há ninguém que depois de acender uma candeia a esconda debaixo de um jarro ou coloque sobre a cama. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, de maneira que todos aqueles que entram vejam o resplandecer da luz. Portanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Assim sendo, vê depois como ouvis, porque ao que tiver mais se concederá, e ao que não tiver, até mesmo aquilo que imaginava possuir, lhe será tirado. Deus é bom, hein? Então a mãe e os irmãos de Jesus vieram para falar com ele. Entretanto, não conseguiram aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele lhe replicou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, os que praticam são aqueles que muito lhes é dado, eles recebem e recebem mais. Então, eles têm mais do Espírito Santo, eles têm mais dos dons espirituais, entende? Então, os que têm dons espirituais ainda recebem ainda mais, porque eles vão crescendo cada vez que perseveram nos dons do Espírito. E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: